Se você trabalha com campanhas de Facebook e Instagram Ads, provavelmente em algum momento da criação das suas campanhas, você já teve alguma dúvida sobre qual era o público ideal, o público básico, nativo de interesses, que era o ideal para segmentar suas campanhas, certo? Se você já teve essa dor e ainda não conhece o Audience Insights, continue nesse vídeo aqui comigo que eu vou te explicar certinho como funciona isso e como essa ferramenta escondidinha lá dentro do seu gerenciador de anúncios pode te ajudar a criar campanhas com públicos mais assertivos. Então, basicamente, a gente vai entrar aqui no nosso gerenciador de anúncios e vai selecionar o Facebook Audience Insights dentro do menu superior, ou se você quiser mesmo buscar no Google, né? Então, pesquisa lá Facebook Audience Insights, tem lá o linkzinho, você vai abrir essa página específica aqui do Facebook, tem lá acesse o Audience Insights, mas basicamente ele vai te levar para o mesmo lugar que você pode acessar via menu superior. Então, abre o menu superior, desce um pouquinho aqui, e está aqui em análise e relatórios o Audience Insights. Abre o Audience Insights, então vamos dar uma fuçadinha lá, entender como é que funciona essa ferramenta. Basicamente, na hora que você abre, ele te dá duas opções, que é todos no Facebook ou pessoas conectadas à sua página. Se você quer entender a amplitude de um público geral no Facebook, né, conforme um interesse específico, a opção, obviamente, vai ser todos no Facebook. Caso você queira interpretar um pouco sobre o público, né, demograficamente, interesses em paralelo que as pessoas podem ter de acordo com quem curte já a sua página, o seu perfil, você vê em pessoas conectadas à sua página desde que você seja administrador da mesma, obviamente, né? Sendo administrador da mesma, você vai colocar aqui qual é a página específica que você tem administração e ele vai te dar todos os dados que a gente vai ver da forma ampla em todos no Facebook, ele vai te dar específicos de quem está ali em contato com a sua marca, né? Nesse caso, a gente vai em todos no Facebook. Abriu todos no Facebook, beleza? Vou dar um F11 aqui para aumentar a tela. Fecha aqui que ele já puxou os Estados Unidos automaticamente. E você vai colocar a segmentação de onde você tem interesse em avaliar. Vamos supor que é nacional, Brasil, né? Então, a gente coloca Brasil aqui e depois a gente pode fazer algum filtro de acordo com o que a gente quer analisar, né? Se quer ver algum gênero específico, você pode selecionar aqui, né? Gênero, todos homens, mulheres. Você pode ver idade, então selecionar uma idade específica e você pode selecionar um interesse específico. Vamos supor que a gente quer avaliar, a gente trabalha com uma livraria e a gente quer avaliar um pouco dos usuários interessados em livros, né? O que o Facebook interpreta, né, de usuários que ele encontra ali com interesses em livros. A gente clicando aqui, ó, vocês vão perceber que muda tudo aqui ao lado. Então, selecionamos livros, ó, tá lá, interesses, entretenimento, leitura, livros. A gente vê que quase 70% é feminino do público, em comparação ao público total do Facebook, sem interessar interesse algum, ó, o público feminino é de 54% hoje. Então, temos no interesse específico de livros, mais mulheres interessadas do que homens. Então, ó, fica com 31% o público masculino, que é quase aí 15% abaixo, né, da média do Facebook geral. E a gente vê algumas idades aqui, algumas faixas etárias que se sobressaem em quantidade, né, de volume aí de público, né? Então a gente vê os percentuais quando a gente passa o mouse por cima de cada faixa etária. E aqui tem o público total aqui, né, do interesse que a gente selecionou. Então a gente já está vendo essa quantidade. Será que muda? 69% feminino, vamos decorar esse número. Se eu mudar, ó, tirar livros daqui e botar o que estava embaixo ali, que era livros de ficção. Clicou em livro de ficção, tivemos um aumento masculino. Então, realmente, a gente foi de 31% para 43%. Então, a gente teve um grande aumento, aí 10% em aumento de volume aí de homens interessados. Então, quando a gente vai para livros que envolvam ficção, a gente tem um público masculino mais forte, o feminino cai um pouco. Então, será que o raciocínio, se eu fizer separar, né, o produto em livros de não ficção, ó, que a gente tem ali, muda muito? Colocando lá, 78% é feminino. É um público realmente majoritariamente feminino. E se a gente vai fazer uma campanha de livros, a gente pode especificar onde, quando eu trabalhar com livros de ficção, eu tenha a segmentação de gênero um pouco mais distribuída de forma igual. E quando eu vou trabalhar com livros de não ficção, sem sombra de dúvidas, eu posso focar de uma forma muito mais agressiva no público feminino, onde eu tenho mais oportunidades quando eu tenho um orçamento um pouco mais limitado. Ainda mais quando a gente olha aqui nas idades de 18 a 34, principalmente,
o volume é muito maior do que da concentração no Facebook geral. O que você está falando, Rodrigo? De onde você está tirando isso? Tá vendo que tem uma barra azul clarinha atrás das azul escuras que tem aqui? Essa barra azul clara que fica de fundo é quando a gente olha para o Facebook total. Então são os percentuais por idade e por gênero no Facebook de uma forma geral, sem filtros de interesses. Então a gente vê que quando a gente filtra para livros de não ficção, o feminino realmente passa do volume total, assim como na idade de 18 a 24, como na idade de 25 a 34. O masculino também, né, quando a gente vê as projeções, também passa do normal. Então a gente vê que existe para livros de não ficção um interesse maior, de 18 a 34, é um bom foco de faixa etária, só que a gente está falando de 78% feminino, né, frente a 54% do geral do Facebook. Então a gente realmente pode ter uma aposta muito superior aqui no gênero feminino, de 18 a 34. Então a gente consegue entender um pouco disso. O que mais tem aí para baixo, ele está escondendo? Então temos relacionamento, então a gente consegue entender que bastante gente solteira é o hábito de leitura de livros de não ficção, então a gente tem acima da média do Facebook. Casados um pouco abaixo, casadas no caso, porque a gente tem 78% de público feminino, né? Um pouquinho de noivas, relacionamento sério também, então a gente consegue entender aqui a faixa etária, o que explica muito a idade, né? Se está de 18, faixa etária não, né? Status de relacionamento. Mas se a gente tem uma faixa etária de 18 a 34, naturalmente a gente vai ter mais pessoas solteiras ou em um relacionamento sério. Quando a gente carrega o público para pessoas mais velhas, naturalmente vai surgir mais pessoas noivas ou casadas, né? Então, muito ligadas à fase da vida também, né? E daí a gente vê o nível educacional, ensino médio, faculdade, mais do que o normal. Livros não ficcionais, teoria, talvez aprendizado, então a gente vê que a faculdade tem uma amplitude legal, assim como a pós-graduação um pouco acima da média, mesmo que a nível Brasil a gente tenha poucas pessoas aí que chegam na escolaridade de pós-graduação. Então isso também é um dado, né, quase que demográfico completo do Brasil, né, um cenário que não muda muito. Então a gente consegue ver um pouco sobre isso e até o cargo, né? Então ele coloca aqui em que ordem, né? Por que essa barra não tem uma linearidade, né? Quando a gente coloca os cargos dessas pessoas, serviços jurídicos, talvez muito livro técnico, né? De advogado, jurídico, essa galera lê muito, precisa ler muito, né? Médico, saúde, então a gente vê algumas áreas aí de que essas pessoas trabalham, de cargos e tal, mas por que essa ordem? Porque ele compara, você vê que esse percentual aqui que ele está colocando é de 67% a mais. O que isso quer dizer? Que em serviços jurídicos, acima de qualquer outro interesse no Facebook, quando a gente fala de livros não fictícios, não ficcionais, já esqueci o termo que a gente colocou ali, ele é 67% a mais, é maior o interesse nessa área de serviços jurídicos. Então aqui você mede por afinidade. Ah, Rodrigo, mas eu queria ver por volume. Você pode clicar aqui e ele vai selecionar tudo por volume. Então a gente tem outras áreas aí, educação e bibliotecas, além de um bom acréscimo de público em comparativo, também tem um bom volume. A gente vê serviço de saúde de médicos também aqui. Então a gente consegue entender um pouco desse comportamental demográfico aí do público, né? Beleza, o que dá para ver mais, Rodrigo? O que a gente consegue encontrar mais aqui no Audience Insights? Então a gente consegue também, vou trocar aqui, vamos colocar outro termo. Sugere um termo aí, Pedrão. Tá. Papel de parede, Pedrão sugeriu aqui. Pedrão tá na nossa produção hoje. Papel de parede. Então, papel de parede é o nosso interesse específico. Colocamos aqui, vamos ver o que a gente consegue ler. 64% do público é feminino. Então a gente já tem um público em maioria feminino, 10%, 10 pontos percentuais a mais do que a geral do Facebook. Então a gente já vê aí um indício aí que realmente vale a pena talvez um pouco mais de concentração no público feminino aqui. O que a gente pode fazer de diferente? Eu vou fazer um teste aqui, vamos ver o que a gente tem na segunda aba. Dividindo a idade. Vamos colocar um público de 25 a 34, que é uma das faixas ali, né? 25 a 34. Pode ver que a gente zerou o restante, né? Tá aqui 100%, 65% é feminino, ganhamos um ponto percentual quando a gente fecha nessa idade aqui. Beleza, já entendemos o que a gente vê nessa página. Vamos ver curtidas na página. Quando a gente vai criar nossa segmentação nas nossas campanhas, né? Nossos públicos nativos, básicos de interesse, a gente pode fomentar com interesses, né? O que essas pessoas consomem, além de eu só colocar, por exemplo, papel de parede ou marcas de papel de parede? O que ela consome a mais em comum? Aqui a gente clica em curtidas na página e a gente consegue encontrar isso. Então a gente vê
joias e relógios, up acessórios Romanel. Então, talvez essas marcas você não encontre como interesse, mas você pode colocar joias, relógios, talvez isso tenha algum interesse específico. Quando a gente olha para o público que é 65% feminino e que gosta de joias, por exemplo, a gente começa a desenhar um padrão ali. Fotografia e videografia, empresa de mídia, aqui ó, isso aqui é muito bom, já dá um insight bem legal. Artigos para bebês e crianças. Amo Paraíso, Baby Fit, Tricae, Johnson's Baby, Bebê Store. Então, assim, primeiro, é muito importante você entender que quando a gente colocou papel de parede. Se a gente colocasse outra coisa totalmente diferente aqui, sei lá, futebol, videogame, calçados, qualquer outra categoria, não necessariamente essas principais categorias seriam essas, porque o Facebook vai entender o que tem maior volume, realmente, e afinidade, então ele traz as principais. Então, se não é muito comum, né, ver aqui no ponto 4, artigo para bebês e crianças. Se ele configurou em quarto lugar, no top 4, realmente tem uma afinidade além do comum aqui. E daí o que eu traço? 65% é um público feminino, beleza, temos já um indício de um público, temos alguns interesses, beleza, mas tem bastante marca que entrou aqui, né, com várias de afinidade, para artigos de bebês e crianças. Será que elas não são mães? Será que eu não crio na minha campanha um conjunto de anúncios separadamente focado em mães e daí com os interesses específicos de papel de parede e construir umas limitações? Então, você quer entender como construir públicos de pais e mães de acordo com a idade das crianças? Vou deixar um card aqui em cima, já falei um pouco sobre essa segmentação aqui também, e você já pode criar esses filtros combinados, por exemplo, e fazer uma segmentação desse tipo. Então aqui a gente tem um indício bem interessante, e além de outras marcas, hein? Quando a gente vê aqui, ó, Melissa, MAC Cosmetics, Via Marte, Ramarim, então a gente consegue indício Berenice. Algumas dessas com certeza você vai encontrar nos interesses também, porque são marcas realmente grandes, né? Talvez da Cota Calçados, não tenho certeza, mas algumas, sem sombra de dúvidas, a gente consegue encontrar. Algumas aqui, ó, como Elo 7, é empresa que vende decoração, princesa, blogueiro, né? Princesa. Loja de produto de beleza, Deilus, acho que é cosméticos, se não me engano, né? Vestuário, M Modas, Atine C&A, Voo de Marisa, Pernambucanas. Então a gente já tem algumas coisas interessantes, ó. Site de entretenimento, Universo das Noivas. Será que status de relacionamento pode ser alguma coisa interessante aqui? O Google Gloss, bebê com história, novamente bebê. Então, ó, empresa, grão de gente. Será que é bebê? Então também a gente tem mais alguns insights aqui, pode ser realmente uma boa tentativa para quem está procurando papel de parede, às vezes é para montar o quarto do bebê especificamente, pode ser um momento específico que mães buscam muito mais e você tem aí uma alta taxa de conversão no público que você acabou de descobrir, né? Vamos tentar outro público. Se a gente fosse dividir, né? Mas eu não quero só pegar, eu digo pessoas de 25 a 34 anos, eu vendo papel de parede, quero falar com pessoas também de, vamos supor, a faixa seguinte, 35, vamos jogar até 50 nesse caso aqui, vamos ver essa abrangência. Ó, já mudou aqui, já não tem mais a categoria de bebês aqui. A gente já vem com Madeira, então uma empresa que vende produto de decoração, casa e várias outras coisas dentro do marketplace deles lá, né? Então pode ser que você encontre, ou talvez algumas coisas específicas que vendam no Madeira você possa encontrar ali dentro. Empresa de varejo, Aramado, utilidades domésticas, vertical. Então é a galera que está arrumando casa. Então já é uma pessoa que parece muito mais preocupada com decoração de interiores, decoração, casa e jardim, ó, Decora Fácil, sua escola, Mobile, mais um marketplace, grudado, loja, Vida e Cor, Tok Stock, West Wing, casa e jardim. Então a gente vê muito mais uma vibe decoração. Então em vez de eu ampliar o público, né, de 25 a 50, porque eu não divido um de 25 a 34, onde eu tenho interessados em decoração, enfim, separo um outro com prováveis mães, e daí com limitação a interesse de papel de parede, decoração, por exemplo, e testo essa oportunidade que deixaram bem claro aqui no Audience Insights, e também outro de 35 a 50, daí é onde eu posso focar mais nesses interesses específicos, procurar algumas categorias semelhantes, e outros insights que isso aqui pode me trazer, certo? Então, sempre traz informações interessantes. As páginas, né, quando não interesses, né, vem aqui embaixo, ele está elencando novamente por nível de afinidade, caso você ache essas páginas como interesses, você sabe a afinidade, né, que elas têm aqui. Caso você queira ver em tamanho do público, é só você clicar na coluna que ele ordena por volume também, né, quanto mais pessoas tem, não exatamente só afinidade, né. A gente consegue ver isso, e mais alguma coisa, Rodrigo? Mais alguma coisa. Conseguimos ver a localização das pessoas, então... No nosso caso, a gente botou Brasil, não precisamos ver principais países nem idiomas, mas a gente pode ver as principais cidades.
Então, novamente, ele elenca pela afinidade, né? Comparação com o Facebook, né? Se aumenta muito. Então, ó, São Vicente, em São Paulo, Caxias do Sul, a demanda está grande, maior do que o normal geral do Facebook. Florianópolis, a gente tem uma demanda grande. Mas a gente também pode ver, novamente, por volume. Clicou em público selecionado, a gente tem uma entrega. Obviamente, vem com São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, cidades que têm muita população, né? Mas daí, a partir daqui, a gente pode dar um vertudo e procurar outras cidades que, em volume, gerem ou possam gerar, né, oportunidades para a gente aqui, né? Que sejam atrativas para ganhar volume em cidades que às vezes a gente não tinha tanta expectativa. Caxias do Sul, novamente, configura aqui uma boa oportunidade, talvez. Atividade, a gente pode ver um pouco da frequência de atividades entre curtidas em páginas, comentários, né? Se a pessoa é uma pessoa engajada, esse público, né? Como que ele interage. E o que é interessante, usuário de dispositivo, onde a gente entende entre desktop e mobile a usabilidade, não mudou muito além da média aqui, que ela é bem fixa, é difícil alguma coisa despontar muito aqui, mas é interessante sempre acompanhar. Às vezes um público que é mais velho desponta mais ainda no desktop, então é importante a gente entender essa usabilidade, mas é interessante olhar também o aparelho mobile, né? Então aqui a gente tem Android e iPhone, né? Então a gente tem essas divisórias aqui por device. Então, às vezes a gente tem um produto muito premium e a gente vê que o iPhone dispara e o Android cai um pouco. Então, a gente consegue também caçar algumas disponibilidades, algumas oportunidades aqui por device de foco, que na nossa segmentação a gente também consegue mudar lá dentro do gerenciador de anúncios. Fechou? Dei bastante exemplo. Acho que a gente foi bem fundo aqui no Audience Insights. Dá para caçar muita oportunidade quando você está numa dúvida aí, né, de como investir, como configurar os seus públicos nativos, básicos e tudo que a gente tem ali na ferramenta. Rodrigo, não sei o que esses públicos. Vou deixar mais um card aqui com os 3 tipos de públicos que o Facebook oferece para você entender um pouco melhor. Confira esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece de deixar seu like. Ajuda muito a gente a continuar aí fornecendo conteúdo. Comenta, deixa seu feedback, se inscreve no canal, ativa as notificações e tamo junto. A gente se vê no próximo, fechou? Valeu!